pessoal, o vídeo de hoje é meio que um estudo vlog. Eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra estudar. Eu tava planejando, arrumando as coisinhas aqui enquanto a Afonso tava cochilando. E aí, eu tive a grata surpresa do menino acordar antes do que eu tava na cabeça de que ele acordaria, né? Porque, assim, Afonso, ele é muito ruim de soneca, mas pensa no menino ruim pra fazer soneca, é Afonso. Desde quando ele, assim, o primeiro mês, assim. Então, eu tinha uma certa facilidade com ele à noite, porque ele dormia a noite inteira, mas de dia sempre foi, assim, o caos. Então, agora, né, ele faz 2 sonecas por dia, em volta disso, às vezes muito no colo, no peito. Não me indiquem consultoria de sono, porque eu já comprei e eu já tentei. E tem tempos que ele dorme bem, tem tempos que ele cochila bem, tem tempos que ele não cochila bem, e o que eu pude eu fiz, entende? Então eu tenho essa dificuldade com ele, e aí eu tenho que estudar à noite ou quando ele cochila, que não seja no peito, né? Ontem mesmo ele fez 2, 3 horas de sono, assim, diretão, que foi quando eu tava gravando o vídeo, né, sobre questão da mulher e dos estudos, mas hoje, né, não deu muito certo. Então, hoje vai ter que ser com ele acordado mesmo. Eu tô aqui com os meus materiais de estudo. Eu tenho até um negócio do Kindle aqui que eu tenho que guardar o carregador. E aqui é a minha mesa. Aqui fica todos os meus cadernos. Esse teclado eu tenho que colocar pilha, que tá faltando. Aí aqui nessa caixinha eu guardo alguns post-its. Esse é o meu tablet, é o mais simples, mais barato que eu achei pra comprar, que é só pra fazer aulas. Aí tem vela, a vela da Trinitas. E o meu quadro de cortiça, onde eu vou passar a colocar os conceitos, né, que eu for aprendendo na pós, que eu, na verdade, eu já deveria ter feito, mas não fiz. Aí aqui é isso. Tem umas canetas aqui que eu vou precisar organizar. Tô deixando um pouquinho de água. E essa aqui é a parte do meu marido, que ele usa esse computador, e os cadernos dele, diferente dos meus, eles são assim. Isso aqui ele sai pra comprar vários, que ele gosta. E os meus cadernos, ele geralmente eu compro cadernos assim, ó. Isso aqui eu achei no Pinterest, né, algumas coisas, e eu fui colando. Isso aqui eu pedi pra imprimir em folha adesiva, né, que geralmente eu gosto muito. No meu Kindle também, todas as decorações que eu já mostrei uma vez folha adesiva. Então, esse aqui é o meu caderno que eu vou começar a estudar latim e inglês. Aí eu coloquei na frente latim e atrás inglês, porque é da metade pro final que eu vou estudar o inglês. E aí eu vou tendo cadernos assim, sabe? Eu gosto desse tipo de caderno. Isso aqui é para eu estudar letramento. Eu comprei o curso da Amanda Stella. Isso aqui você acha baratinho lá na... Esqueci o nome do negócio. Aí eu customizo, sabe? Pra deixar do meu jeito. Isso aqui eu comprei na Americanas. Aí tem esses cadernos assim, ó, que eu comprei numa loja que chama... Nossa, eu não vou lembrar o nome da loja. Mas é uma loja protestante que vende caderninhos bonitinhos assim, tá vendo? Não tem nada da fé protestante, nada disso. É só versículos bíblicos. E são bem baratinhos. Aí esse aqui é um Sketch Planner. Olha que lindo. Eu comprei ele porque ele tem isso aqui, ó. E aí ele vai tendo páginas assim depois, que é uma espécie de jeito que eu uso para fazer meu caderno terapêutico. Depois eu vou explicar para vocês como funciona
o caderno terapêutico. E aí eu vou tendo coisas assim, sabe? Eu tenho também um caderno de tudo, né? Que chama Commonplace Book, que é esse aqui, um coração obediente. E eu colei aqui obras de artes do Monet e do Michelangelo, porque representa toda uma cultura, né? Uma tradição cultural. E aqui é um caderno que eu vou colocar coisas aleatórias que eu for aprender no YouTube, enfim. Um caderno de tudo é literalmente um caderno de tudo, de conhecimentos gerais, enfim. Tem um cara muito legal aqui que ele tem um vídeo falando sobre isso. Aí eu vou tendo... Ó, esse caderno aqui, ele já é específico para estudo sobre a morte. Aí agora eu preciso dar um foco aqui pra mim. Gente, o estudo sobre a morte me interessou muito a partir do livro do Santo Afonso, que se chama Preparação para a Morte. É um dos meus livros preferidos da vida inteira e eu comecei a entender o quanto é essencial você estudar sobre essa questão de uma preparação mesmo para a morte. E aí eu descobri que tem outros livros que falam sobre isso. Tem o Preparação para a Morte, tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem o outro livro do Corsão, que é Lições de Abismo, que tem muitas questões metafísicas. Eu tive que parar, porque na hora que eu comecei a ler, eu cheguei ali na página 40, eu falei assim, opa, não vou ler agora não. Eu vou estudar metafísica primeiro, para ter pelo menos uns conceitos básicos para entender, né? E aí, tudo que eu leio que tem algum aprendizado relacionado à morte, que remeta a esse tipo de livro, eu coloco aqui, né? Então aqui tem as considerações do Preparação para a Morte. E tem também, aqui ó, Lições de Abismo, até a página que eu li. Aí eu vou fazendo isso aqui, tá vendo? Eu quero muito fazer um ensaio, um artigo sobre isso. E publicar. Publicar assim, né, na internet, no Substack, no Medium, enfim. E aqui tem um resumo da breve história do Anticristo, que foi algo aleatório, que na época eu estava estudando muito sobre o Anticristo. Baseado num livro de Santa Teresinha, que Santa Teresinha leu, que eu não tenho aqui, eu acabei deixando com a minha irmã quando eu me mudei, que é o... Nossa, tá torto. Que é o livro de um padre que chama... Ai, meu Deus, deixa eu... Do Fim dos Tempos, dos Sinais que o Precederão. É um livro incrível, incrível. E Santa Teresinha até diz no seu relato, né, que no História de uma Alma, que foi um livro que mudou a vida dela. E foi um livro que mudou a minha vida. Eu li junto com a minha irmã. Eu lia um capítulo enquanto ela desenhava, que ela faz desenhos realistas. Se eu achar um desenho realista, eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, ela faz encomenda também, tá? Ela atende por encomenda. Ela gosta muito, ela gostava muito, né? A gente tinha esse costume de... enquanto ela desenhava, eu fazia uma leitura, né? E aí ela escutava. E assim, foi um livro que a gente ficou apaixonado. Olha como é que tá sujo. Aí, continuando a isso, sabe? Eu tenho caderno pra tudo. Eu não gosto de anotação digital. Eu comprei o tablet, comprei a caneta do tablet. Eu vou mostrar pra vocês a única anotação que eu fiz nesse tablet, assim, e depois disso eu não quis mais. Não consigo, não gosto. Acho muito ruim. Gente, até sair uma coisa minimamente decente, eu custei. Então não é pra mim. Eu até tentei, eu pensei assim, vai ser mais fácil de anotar quando a Afonso estiver dormindo no meu colo, mas pra mim não foi. E aí, eu acabei desistindo dessa ideia de anotar pelo tablet. Enquanto o carro passa, ó Afonso, ó, dá oi. Dá oi assim, oi. Manda um beijinho. Manda um beijinho então. As pessoas gostam de te ver. Assim, ó. Eu nem beijo, né, gente?
Fala, oi, gente! Mamãe! Desde pequena, Afonso é apaixonado por Padre Pio. Aí, a gente tem várias coisas de Padre Pio aqui. A gente tem um terço com a relíquia dele e um pedaço da luva dele, que é uma relíquia de 2º grau, num ícone. E aí, sempre quando ele vê o Padre Pio, ele fala Didi, porque Didi pra ele é Jesus. Então, meio que ele relaciona as coisas do céu, santos, ele chama sempre de Didi. Aí, aqui, ó, é um pedaço da luva dele. E aí, a relíquia de 2º grau que tem no meu terço também é um pedaço da roupa, né? Mabe, é muito difícil. Eu tenho um amigo que me dá, né? Um amigo aqui da família que me dá essas coisas. Eu tenho... Mostra a relíquia. Vou mostrar pra vocês as caixas de relíquia. Eu ganhei várias relíquias e eu dei pras minhas amigas. Já ganhei de 2º grau de Santa Rita. Enfim. É a Sagrada Família, São José aqui, ó, o seu onomástico. Fica com o quadro aqui no chão. Então, eu tenho alguns. Eu tenho 2 terços, que o primeiro, ele é uma lembrança que veio de Fátima. Não vai focar, gente. Ai, vocês não querem comprar com o meu link, não? Pra eu comprar uma câmera profissional? Que geralmente eu rezo quando eu e Heron rezamos juntos. E esse aqui eu deixo pra ele rezar, que é o do pedaço da luva de Padre Pio. O entremeio aqui, ó. Ai, gente, não foca esse trem. Tá vendo? Esse tecidinho. E aí tem a imagem de Padre Pio. E eu gosto muito dessa cruz porque de um lado tem o trigo, né, que remete ao pão, e do outro lado tem a uva, que remete ao vinho. Tenho esse de Santa Filomena, que me deram quando eu tava grávida de Afonso, né, que a mesma pessoa me deu, que ela é a... como é que fala? Padroeira da gravidez. Tem muita gente que pede filho pra ela. Aí eu tenho 3 do Carla Cutis, que vocês podem conseguir pelo apostolado brasileiro Carla Cutis. Eles estão investindo pesado assim fazendo com que os brasileiros possam conhecer mais o Carla Cutis. Eu tenho esse que eu entrei no meu casamento, eu não dou pra ninguém, que é de 3º grau do Padre Pio, da comunidade Padre Pio. Tenho o de Santo Afonso, inclusive tava no meu parto, eu tava com ele. Esse aqui é de 3º grau. De 2º grau da minha santa de devoção, que é Santa Edith Stein. De 3º grau da Santa Zélia e São Luís Martin. Essa outra aqui, se não me engano, de 3º grau da Santa Giana. E esse fragmento, né, que é uma lembrança, é um tecido que tocou no fragmento da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha o que tocou no véu de Nossa Senhora, porém eu dei para outras pessoas, dei para uma amiga. Eu tinha vários, mas eu passei para frente. E tem um pedaço da roupa de Santa Teresa d'Ávila, que veio numa teca. Tenho isso aqui, que já tem destino, é para uma menininha, uma bebê que nasceu no dia de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Rita. E tenho de São João Paulo II, que é da minha irmã, que eu vou entregar para ela. Eu tenho todas essas relíquias que eu guardo com muito carinho. E, gente, não é cartãozinho de fazer coleção. Eu já tive várias outras relíquias que eu passei pra frente, que eu dei para outras pessoas, porque não eram devoções da família. Então eu guardo só as que eu sou muito devota, Santa Giana, as mães, né? A Santa Edith Stein, como eu falei pra vocês. Eu tô esperando um de São Tomás de Aquino, mas a pessoa ainda tá me
tá precisando me entregar. Obrigada, amor. Você guardou? Como eu tava falando antes, eu tenho um caderno para cada coisa. E por que que eu tenho vários cadernos? Porque isso me ajuda. Como eu estudo muito sobre educação, mais voltado para a educação clássica, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus estudos, no seguinte sentido, eu preciso ter um caderno específico para armazenar cada coisa. Por exemplo, eu tenho um caderno só para metafísica, eu tenho um caderno só para resumo das minhas leituras, eu tenho... Você quer aparecer? Aqui, ó. Eu tenho um caderno só para estudos sobre feminino. Eu tenho um caderno, deixa eu até lembrar aqui, só para minha pós. Eu tenho um caderno, olha esse aqui, é só de filosofia no sentido de coisas mais básicas. Eu tô mostrando para vocês tudo o que tem aqui que me ajuda de certa forma nos meus estudos e na vida como um todo. Esse meu tripé é meio torto, vocês não reparem não, porque eu estou carente de materiais para gravar no YouTube. Na verdade, eu tenho um microfone aqui e esse microfone eu comprei errado, eu comprei para iPhone e eu não tenho iPhone, né? Pobre. Mas assim, foi até bom ter acontecido o que aconteceu hoje, para que não gerasse aí uma ideia errada de como é uma rotina de estudos com a mãe. Depois dos primeiros minutos, eu tive que cortar tanta parte porque eu falei coisas desnecessárias, sabe? Eu mostrei minhas relíquias, enfim. E o menino tá ali destruindo um pão. E não era essa realmente a intenção, mas acaba que eu me empolgo, aí eu falo 1 milhão de coisas num vídeo só, né? O que não é muito legal de se fazer, porque acaba tirando nosso foco. Aí, Afonso chorou, eu fui dar comida pra ele, a gente foi comer, né? Eu arrumei uma pia ali toda coisada de louça, enfim. Eu fui viver a minha vida de dona de casa, tentando ao máximo. Você come esse negócio direito. Tentando dar um jeito no caos, né? Já que não dava pra estudar. Hoje minha concentração tá bem ruim, então o tempo que Afonso ficou no meu colo também não foi muito produtivo. Apesar de eu ter ficado assistindo um podcast de uma moça que eu tô gostando muito. E eu já quero dar um adendo aqui. Eu estou acompanhando uma protestante, ela chama Carol Basso. Não briguem comigo, porque não pode assistir protestante. Eu tenho 8 anos de conversão. Não estou aqui dizendo que é impossível que aconteça, porque não é. Todos nós somos passíveis de cair no erro. Mas eu tenho o mínimo de formação básica. Desculpa o pessoal que gosta de mim, que é protestante, que tá aqui, para entender que a Igreja Católica é a igreja deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ainda tem aquela parte da doutrina muito básica, não entendam mal, fora da igreja não há salvação. Então, assim, eu creio muito nisso. E eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que se eu sair da igreja hoje, eu estaria sendo uma apóstata. Porque Deus me permitiu conhecer coisas que algumas pessoas, infelizmente, não conhecem. E eu preciso honrar essa escolha que ele fez de me apresentar esse tesouro, que é a Igreja Católica. Mas tem uma passagem que sempre fica na minha cabeça e que eu gosto muito, que é aquela de examinar e tudo e ficar com o que é bom. E eu descobri que tem pouca gente falando sobre agenda, produtividade do jeito que essa mulher fala.
Tem algumas moças católicas vendedoras de curso que falam muito da virtude da ordem, mas não é do jeito que ela fala. Baseada em Cristo, é tudo uma coisa muito pelagiana, tipo assim, você consegue pelas suas próprias forças, e é muito aquela questão de os pontos de meditação, parece que a pessoa pega só Francisco Fauzi e São José Maria Escrivá. Não significa que tá errado, mas significa que você pode pegar essas informações na Bíblia, nos pais da igreja, nos monges, enfim. Então eu tava sentindo falta disso, sabe? De um conteúdo mais... Entendeu? E aí, eu achei essa moça que fala de gestão de tempo para mães, baseado na... Eu tô de olho em você. Baseado na... Como é que chama, gente? Na tradição da igreja, na história da igreja. Aí eu fiquei assim, tá bom, ela vai falar de alguns protestantes e eu tenho que só reter aquilo que é bom. Porque, por exemplo, não tem ninguém falando aí mal das pessoas que estão lendo livros de produtividade de gente que nem cristão é. Então, assim, qual é o problema de eu ler um livro de produtividade ou assistir conteúdo de produtividade de alguém que é cristão e tem anos de estudo sobre isso? Entende? Principalmente sendo mãe, que pra mim conta muito, né? Porque a minha é a minha condição, né, de vida, é onde eu tô nesse momento. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô acompanhando ela e já tem algumas aulas e podcasts que eu tô vendo. E o que eu descobri? A mulher simplesmente usa catolicismo. Claro que ela não fala de, por exemplo, São Bento como São Bento, Santa Teresa d'Ávila como Santa Teresa d'Ávila. É sempre Bento de Núrcia, Teresa d'Ávila, liturgia das horas. Ela fala muito da liturgia das horas, dos monges, dessa vida monástica, que são coisas católicas, né? Apesar dela não admitir. E aí, eu tenho gostado muito do que ela fala, porque eu nunca vi ninguém falando sobre gestão do tempo na vida monástica. Eu sei que tem um livro, Regra de Vida para Mães, que eu tenho aqui, que eu vou ler, que fala sobre isso, né? Sobre uma mãe que começa a fazer uma regra de vida, como se ela fosse aplicando a vida monástica na realidade dela, né? Na realidade de uma mãe. E aí eu quero ler esse livro. Só que eu tô assistindo, né, as aulas dela, e ela tem falado coisas muito legais sobre a vida beneditina, sobre o calendário litúrgico, que é católico, sobre várias coisas que tá na nossa tradição da igreja, e eu achei isso muito legal. Principalmente quando traz a relação de Deus com o tempo, né, de Deus com a ordem que ele criou nesse mundo, de modo que a gente pôde criar meses, anos, dias. Então, eu tô gostando muito. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta muito de planning, né? De estudar, de ter os negócios anotadinhos e tal. Eu tenho planners aqui antes do casamento. E depois que eu casei, meio que desandou. Eu não consegui utilizar o planner do jeito que eu utilizava antes. E é uma coisa que eu quero voltar, porque é uma coisa que eu gosto. E não significa que, porque você virou mãe, que você tem que ter aqueles papéis A4 jogado em qualquer canto só pra você desatolar a mente. Não tô falando que é errado, mas eu tô falando que eu gosto. Ter agenda é uma coisa que eu gosto, essa organização, esse planejamento. Então, eu tô estudando muito sobre isso. E aí eu quero trazer aqui, compartilhando com vocês uma outra perspectiva, porque geralmente as pessoas vão falar só sobre a virtude da ordem, os católicos. E não significa que tá errado, mas significa que tem mais para falar. Não é só a virtude da ordem que é determinante nesse assunto, sabe? Então,
sentindo falta disso, eu queria trazer uma coisa diferente. Aí eu tô pensando em que formato que eu posso fazer. Vídeos, podcast. Já reiterando, eu não vou vender nada. Gente, se eu for vender alguma coisa na minha vida de produto digital, ensinando alguma coisa, vai ser lá para quando eu tiver uns 10 anos de estudo profundo sobre um tema. E eu espero não cuspir pra cima e cair na minha testa. Porque eu não acho que você... só pelo fato de você ler 5 livros que você vai ter capacidade de fazer um curso. Né? Tem que ter... aprendendo no curso, né, que eu tô fazendo, da pós, a gente vê que não é só passar o conhecimento, é a vivência do conhecimento que ajuda muito. Então não é só você passar um livrinho de virtude para a criança que a criança vai aprender a ser virtuosa. Ela tem que ver isso na vida. Por isso que é importante a gente pedir a Deus a graça de ser santo constantemente, né? Porque os nossos filhos, eles vão acompanhar a nossa vida. E é o exemplo que eles estão vendo perto. Infelizmente não consegui parar para estudar do jeito que eu estava fazendo naquela hora. Do jeito que eu achei que seria. Né, aquela hora, porque Afonso simplesmente não colaborou. E isso é o padrão daqui de casa. Assim, Afonso custa colaborar para eu estudar. E geralmente, toda vez que eu sento para estudar de dia, ele acorda. Então, assim, eu tenho que ter muita paciência, porque de dia é meio difícil. Então, o jeito é estudar à noite, né? Quando ele dorme. E eu também tô pensando em virar aí o clube das 5 horas da manhã, né? Porque ele geralmente acorda umas 6h30, então daria pra eu estudar bastante, né? E aí eu quero organizar isso aí na minha vida. Isso. Tem gente que tá me perguntando o que eu faço no meu cabelo. Gente, eu não faço nada no meu cabelo. Inclusive, hoje meu cabelo secou, pintei ele seco. Shampoo, qualquer shampoo no supermercado. E eu não tenho cronograma capilar. Eu lavo quando dá. Às vezes eu seco com uma escova modeladora. Às vezes eu uso difusor pro cacho ficar, mas eu não gosto tanto assim de usar o difusor, porque meu cabelo fica muito maísa. E isso me incomoda um pouco, porque eu já tenho cara de menina, né? Então, assim fica pior. E aí, eu não faço nada, não. Uma coisa que deixa meu cabelo enrolado daquele jeito é porque é o seguinte, eu não gosto de ficar de cabelo solto com Afonso. Antes eu era muito vaidosa nesse sentido, eu gostava de ficar com o cabelo sempre solto e tal. Só que depois que Afonso nasceu, tornou-se impossível, né? E aí agora, eu fico sempre com o cabelo enrolado. E isso faz com que as ondas fiquem. E aí, quando eu vou gravar vídeo, eu só solto o cabelo e gravo o vídeo. Então, eu não faço nada. Meu cabelo sempre foi assim, eu nunca tive cuidados especiais com ele. Então, pessoal, finalmente chegou o momento em que eu realmente sento para estudar. Heron ia fazer uma gracinha aí. Infelizmente, ontem não consegui estudar muito porque eu senti dor de cabeça. E, enfim, né? Não tenho costume de sentir dor de cabeça, mas acabou que ontem foi uma exceção aí. E então, agora eu estou estudando literatura e formação do imaginário com o professor Henrique Elfes, que é um excelente professor, né? No momento, eu fiz a aula de o conhecimento intelectual, né? Onde ele vai falar sobre quando finalmente acontece aquela iluminação, aquela compreensão do que a coisa é, né? Que pra gente, no caso, seria a passagem do conhecimento sensível ao conhecimento intelectual, a intelecção mesmo, né? Que, no caso, a informação, aquela coisa aprendida, ela passa a ser nossa. Nós nos apossamos dessa coisa.
e nós sabemos fazer como funcionar aquela coisa, né? E também de reproduzir outra coisa igual. E aí ele até explica uma coisa muito legal, que ele fala que é daqui que vem a infindável criatividade humana, né? Porque enquanto a coisa ainda é uma representação, é uma imagem, ainda está na superfície, não é um conhecimento que a gente tomou posse, né? É só quando a gente finalmente tem essa iluminação que é o processo de intelecção mesmo, né? Que é o que nós chamamos, né, na tradição de conceito, né? Que é você agarrar a alma, você agarrar o ser, a essência daquela coisa. E aí é o que ele diz, né? Que nós temos a capacidade de conhecer a estrutura lógica das coisas, porque ela já estava presente em todas as coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Um grande esforço de meditação da nossa parte para entender, né, realmente essas coisas e também entender que esses conceitos, você entender a estrutura lógica das coisas é o que faz com que nós, né, possuamos a linguagem, né? Então, é algo muito interessante aí. E aí tem coisas muito abstratas, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, mas que é lógico, que esses conceitos, né, que nós temos na nossa cabeça são conexões lógicas que nós fazemos. Ela não ocupa nenhum espaço, como, por exemplo, as coisas que são guardadas, por exemplo, num computador. Então é muito interessante porque essas coisas, elas não têm um espaço material na nossa cabeça, né? Ela não ocupa um espaço material porque é algo abstrato, é algo atemporal e são conceitos universais, que é isso que faz com que nós possuamos linguagem, né? Já que todos nós precisamos ter esses conceitos universais para que nós possamos nos entender. E uma coisa muito interessante é porque nessa pós, no geral, e não só nessa aula em específico, né, do professor Henrique Elfes, mas nas aulas do professor Fábio Florencio e Joel Gracioso, nós conseguimos entender a diferença que há entre nós, seres humanos, e os animais. É um abismo de diferença que há entre nós, porque até o nosso conhecimento sensível, até a nossa imaginação, ela é mais rica que a dos animais, né? Então, nós podemos, por exemplo, pela imaginação, sonhar que nós estamos voando, mas a gente nunca voou sem que tivesse algo externo, como, por exemplo, o avião. E a gente pode sonhar que, sei lá, a gente criou asas e voou. E isso mostra como a nossa imaginação é muito mais rica do que a dos animais, né? E aí, ela é assim porque é com ela que o nosso intelecto trabalha também, né? Com toda a formação do imaginário, da nossa imaginação, dos nossos conhecimentos sensíveis, para que a coisa se abstraia e a gente entenda a alma daquela coisa. Sou suspeita para falar, mas eu sou extremamente apaixonada por essa pós. No momento, eu tenho que correr atrás aí do tempo perdido, das aulas que eu não pude assistir, porque esse mês foi um pouco caótico, mas eu tento ao máximo, à noite e de dia, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, ler. O meu marido trouxe a apostila, né, das transcrições, do resumo das aulas, o que ajuda bastante também. Então, eu intercalei o estudo entre anotar no papel e fazer grifos, né, na apostila que eu pedi para ele imprimir para mim. E são aulas interessantíssimas, professores que têm uma grande bagagem, que podem nos ensinar muitas coisas, e eu sou muito apaixonada. Aí, chegando aí na questão dos estudos, né, do que eu faço para estudar, foi uma parte que eu até cortei no vlog, mas eu simplesmente pego o meu caderno e faço anotações. Não gosto de anotações super coloridas, geralmente eu uso uma cor de marca-texto quando eu estou fazendo uma anotação no geral, e aí eu vou fazendo assim, uma caneta preta, uma outra caneta rosa ou geralmente vermelha para poder anotar títulos ou alguma coisa muito específica, muito importante para me chamar a atenção.
e uma cor de marca-texto. Não faço um carnaval no meu caderno, não gosto, pra mim não funciona assim. E tem algumas marcas de caneta que eu gosto, né, que depois eu posso mostrar em outro vlog pra vocês. Inclusive, ontem eu fiz até uma compra na Calunga com algumas canetas que eu gosto muito. Então, eu tenho um caderno específico, né, como eu falei pra vocês, pra tudo. O tablet me ajuda, né, a assistir às aulas. E eu tenho o Kindle, onde eu baixo os livros que os professores pedem da bibliografia para ler. E vou tentando estudar no tempo que eu tenho. Final de semana eu estudo mais. Todas as noites eu tento pegar nas aulas para poder fazer. E assim que a Afonso colabora, eu consigo tirar um tempinho para estudar. É o que eu falei, né, no último vídeo que tá aqui no canal. Estudar regula minhas emoções, me ajuda muito. Então, geralmente, se eu tô estressada, se eu tô triste, a forma como eu faço para poder melhorar é fazer algo que eu gosto. E o que eu gosto, ler e estudar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, apesar de ter sido um vlog bagunçado, com muitas conversas. E eu espero trazer mais vlogs de estudos aqui, porque é a minha intenção incentivar outras mães a estudarem também, apesar do pouco tempo que nós temos disponível, é possível. E quero também trazer bastante coisa sobre gestão de tempo, organização, mais na perspectiva da fé mesmo, de forma gratuita, como eu falei, porque eu acredito muito que de graça a gente recebe e de graça a gente dá, né, assim, na medida do possível. E eu sei que eu posso dar isso de graça à medida que eu for conhecendo, né? Então vai ser um compartilhamento aí de como tá sendo a minha busca por uma melhor gestão de tempo, para que eu consiga doar a minha vida, o meu tempo, para os propósitos que Deus tem para minha vida, né? Para tudo aquilo que Ele quer que eu seja, para minha vida de oração, minha vida de estudos, minha vida como mãe e esposa. E eu acho que isso pode inspirar outras pessoas também, né? A questão de remir o nosso tempo. Como eu tinha aprendido com a Carol Bazo, os tempos são maus, né? O tempo é caótico. Então a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente quer, ser constante, fazer coisas boas, sem que haja uma certa violência da nossa parte contra os nossos desejos, né? Contra os nossos apetites, que ainda são muito baixos. Então é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e, à medida do possível, eu vou trazendo mais conteúdos de estudo para vocês.